Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai modificar a nossa classe DAO de item para que a gente consiga resgatar registros salvos no banco de dados através das operações que a gente aprendeu nos vídeos anteriores. A gente tem aquela visão geral do MVC e a gente vai atuar diretamente na item DAO. A gente sabe que na item DAO a gente já fez a inserir e a gente precisa ainda fazer o consultar, o alterar e o apagar. Mas especificamente a gente vai fazer o select, que é o consultar, e vamos utilizar esse SQL aqui que vai fazer a junção entre duas tabelas item e filme, já que a gente precisa dos campos das duas tabelas, código item, preço e tipo, da tabela item e código filme e título da tabela filme. E aqui, especificamente, a gente vai utilizar no like um campo que vai vir da nossa tela de consulta, que é onde a gente vai informar o título do filme para resgatar todos os itens associados com aquele filme, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá partir o programa. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a item DAO e a filme DAO. A gente vai dar uma colada aqui, vamos pegar um código que a gente já fez, que é o do listar filmes, que é praticamente a mesma coisa que a gente vai utilizar aqui, só alterar alguns campos. Então a gente copia ele e cola lá no finalzinho da nossa item DAO. E colando ele aqui, você vai pedir alguma importação, importem, porque a gente vai utilizar essas três importações, e comecem a mudar. Onde tiver filme, a gente coloca item. Aqui, onde tiver nome, a gente bota título, e listar filme, a gente coloca listar item também. E o SQL, a gente vai ter que fazer a modificação. A gente vai utilizar um SQL que vai fazer uma junção entre duas tabelas. Vamos fazer uma junção simples, não tem nenhum problema. Vamos selecionar os campos que a gente quer, a gente bota o apelido. Então, aqui o apelido de item eu vou botar IT, vocês vão ver depois. Então, a gente vai ter o código item, preço, tipo. Do filme, a gente vai ter o código filme e o título. E não esqueçam de colocar esse espaço especificamente aqui, porque esse espaço pode dar algum problema no SQL de vocês, porque ele vai fazer ali uma concatenação. Então, from item IT, o apelido que a gente coloca aqui, filme FI, um outro apelido. A condição é simples, o IT, onde o código filme for igual no código filme que tiver em FI, ou seja, o código filme do item com o código filme do próprio filme. Deixa novamente aquele espaço, né? Então, a gente faz o end, deixa o espaço aqui e vamos colocar também uma condição onde o nome do filme, o título, seja, contém alguma coisa, usando like, título like, coloca ali o Coringa no início e no fim para a gente pegar qualquer parte do nosso título. E por fim a gente pode colocar aqui também um order by título para que venha as fitas, os itens, DVDs e assim por diante alinhado. Conexão para o parent statement vai ser o mesmo, a array list a gente vai precisar mudar aqui para item. Então a gente bota item e itens. E aqui a conexão para statement result set é a mesma coisa. E dentro do if a gente vai ter que modificar o itens e modificar os campos que a gente tem. Percebam que a gente já vai utilizar aqueles dois do filme ali, então a gente deixa. Então a gente deixa também o filme e deixa também o código filme e o título. E cria um novo item, onde a gente vai pegar aquelas informações de código item, preço e tipo. Então o código item é um inteiro, então a gente vai pegar um getInt do nosso result set, colocando o nome ali da tabela, a gente já fez isso em outros vídeos. Então a gente pega também aqui o item preço, que vai ser um double, e o tipo que vai ser uma string. Então a gente tem três tipos diferentes aqui, e percebam que a gente cobriu os nossos 5 tipos, né? Colocando aqui o tipo. E falta só que a gente sete dentro do item o filme. Então a gente vai fazer um set filme para filme dentro de item, e ali a gente vai mudar no finalzinho de filmes, a gente vai colocar itens e adicionar o item que a gente está criando dentro desse laço aqui do result set. E por fim, lá no final, a gente tem o return desse array list, a gente tem que retornar esses itens, e também a gente precisa modificar ali onde está filme na exception DAO para item, mas percebam que é praticamente o mesmo código. Feito isso, a gente vai seguir aquela linha que a gente já viu. Vamos abrir a nossa model. A gente abre a nossa model de item e vamos criar aquele campo que vai chamar essa listar filmes aqui. Então a gente vai lá naquele
método, vamos criar um método, não um campo, desculpem. Então, vamos criar um método aqui, praticamente igual ao de cima, só com algum retorno de ArrayList item. A gente vai chamar de listar itens. E a gente vai passar somente o título, não precisa passar nenhum objeto, a gente passa o título porque a gente só precisa daquele título ali. Vamos jogar exceção, se a gente não jogar ele vai pedir também, se ele pedir não tem problema, a gente só coloca. E agora a gente vai dar um return, só ajeitar aqui em cima, que está faltando um espaço, mas vamos dar um return aqui, importa, não esqueci de importar o ArrayList, vamos dar um return. Vamos chamar aquela DAO que a gente acabou de criar, item DAO, e o método que a gente acabou de programar. Então, item DAO, ponto, estar item passando o nosso parâmetro, o título que está entrando como parâmetro. Feito isso, agora a gente tem que fazer esse ajuste na controller. Já fizemos aqui na DAO, o item está voltando, está entrando, vai estar retornando ali, mas ele tem que retornar para a controller. Então, a gente tem que programar aqui na controller também o mesmo método, com uma assinatura bem parecida, onde o public ArrayList, a gente vai passar um ArrayList de item. Vamos chamar de listar itens também. Vamos passar também o título. Vejam que a assinatura é bem parecida. E a gente vai retornar aquele campo. A gente vai ter que jogar o throws exception. Também, a gente não vai conseguir mandar sem. Vamos ter que importar o ArrayList também. E vamos retornar aquele método que a gente criou agora na nossa modelo. Throws exception aqui, como eu disse para vocês. E agora, feito isso, a gente já fez essa linha toda que a gente tinha entre DAO, modelo e controller. Agora a gente vai ter que mexer nas nossas views, que são nas nossas telas de consulta e cadastro de item. Começando pela consulta de item, a gente tem que programar o retorno das informações do banco de dados para a nossa tabela. Então, a gente cria um evento ali, como a gente já criou, de clique de botão, de action. E aqui a gente vai programar a execução. Toda vez que ele for executado, a gente vai chamar aquela informação que está... Chamar não, mas a gente vai pegar aquela informação que está digitada naquele JText e vamos colocar dentro de um campo título para que a gente consiga enviar aquela informação como parâmetro para esses métodos que a gente codificou. Então, JText field, título filme getText. E agora a gente vai começar a preparar, antes de chamar, o nosso modelo da nossa tabela. Então, a gente faz o default table model. Vamos chamar de table model mesmo. E a gente vai pegar o default table model que a gente já tem na nossa JTable. Então, basta que a gente digite aqui JTable e a gente vai pegar o modelo com getModel. Faltou ponto e vírgula aqui. Tá? Pronto. Feito isso, agora a gente vai ter que... vamos setar primeiro para 0 a nossa contagem de linhas, né? Não, a nossa contagem de linhas aqui. E agora a gente vai criar a nossa controladora de item. Então, item controller mesmo pode ser o nome, só diferenciando a primeira letra maiúscula e minúscula, né? Então, item controller, só tirar aqui esses dois, isso. Pronto, criamos a nossa controladora. Agora a gente vai criar um ArrayList de item, vamos chamar de itens, e vamos receber daquele método que a gente fez de listar itens, que a gente foi fazendo da DAO, depois na model, e agora aqui a gente chama na controller, e agora a gente chama controller aqui da nossa view. Coloquem o try-catch para a gente não ter erro depois e nem se confundir com as chaves que a gente vai abrir. Bem, enfim, a gente fez isso aqui, agora a gente vai ter que percorrer esses itens da nossa ArrayList. Então, para isso a gente vai fazer um itens for each. Então, para cada item dentro daquela linha ali, a gente vai colocar ele dentro da nossa JTable, dentro desse nosso table model. Então, a gente faz item,
Não esqueçam os parênteses e as chaves para não confundir. Sempre dê um Enter, dá um Enter que ela já abre ali para vocês. Então aqui no Table Model a gente vai adicionar uma linha, um add row, e vamos colocar um novo objeto aqui dentro. Abra novamente aqui e dê um Enter sempre para que a gente não se perca na codificação. Então aqui a gente vai pegar cada um daqueles campos que a gente criou que vem no nosso item, que tem dentro do nosso item que a gente quer colocar lá, que é o código do item. Depois a gente vai pegar o filme e o código do filme. Vamos fazer a mesma coisa para o título do filme, para a gente saber qual é o título daquele item que a gente está resgatando. E agora sim a gente vai colocar o tipo e o preço do nosso item. Pronto. Feito isso, agora a gente só precisa setar a nossa JTable com esse Table Model que a gente tem aqui. Então a gente set model, Table Model, pronto. Agora a gente já consegue exibir na tela quando a gente fizer uma consulta no apertar do botão. Pronto, salvamos aqui. Aqui também a gente vai precisar programar o evento de 2 cliques do mouse. Então, toda vez que a gente der 2 cliques aqui, a gente vai ter que selecionar a linha que estiver selecionada daquele item que a gente escolheu. Então, a gente clica aqui no mouse clicked, abriu aqui. Então, a gente vai programar. Se o evento que a gente está tendo de clique, ele tiver 2 cliques, né? Se o evento for igual a 2 do nosso getClickCount, pega a contagem de cliques, for igual a 2, aí sim a gente vai pegar o valor que tiver no JTable e levar para a nossa tela de cadastro. Então a gente vai criar aqui o integer código de item, vamos fazer aqui o cast, né, converter o que a gente estiver tirando da JTable para inteiro. A gente vai selecionar a nossa tabela JTable consulta item, a gente vai agora buscar na posição certinha que a gente está na nossa coluna. Então a gente vai pegar aqui o nosso modelo, vamos pegar também o nosso valor na posição na coluna, na linha selecionada e na coluna que a gente quer. Então a gente vai pegar a linha que está selecionada e a coluna 0 para o primeiro. E a gente vai fazer isso para os demais, porque é mecânico. A gente vai ter que escolher os 5 campos da mesma forma, só mudando os tipos que a gente vai ter. O segundo é o código filme, então o código filme também é inteiro. A gente só vai precisar mudar lá no final de 0 para 1. Agora, o terceiro campo, que é o título do filme, já é string. Então a gente muda aqui para string, coloca título, muda o cast aqui, que é a conversão que a gente vai fazer, e a gente copia os demais itens, porque é a mesma tabela, o mesmo modelo, o mesmo valor na posição da linha que a gente está selecionando e no item, na coluna que a gente quer. Agora o tipo, a gente só muda o nome da variável e o valor lá atrás. E agora a gente vai ter que utilizar, e aqui já muda aqui para 4 também, e agora a gente precisa do preço. Só que o preço é double. Então a gente não vai conseguir usar uma string aqui direto. Porque o valor que está no table é double. Então a gente vai ter que transformar aquele valor do table, que está vindo do JTable, que veio na nossa base, para string. Então a gente bota string.valueOf e transforma o nosso valor em double para string, porque os campos na tela e tudo mais já vão ser string, então a gente vai fazer essa conversão. Agora, feito isso, a gente tem que enviar para o nosso tela de cadastro. Então, tem aqui, temos a tela de cadastro item. Não tem nenhum erro aqui não. Então, a gente vai colocar tela cadastro, item, recebe. Vamos fazer também um cache, porque essa tela de cadastro ela está lá em cima como um atributo nosso.
Então, tela de cadastro. Só que aqui não é consulta, é cadastro item. Então, a gente pega a tela de cadastro item, faz um cache daquela tela que a gente passou lá para cima, joga para cá. Então, aqui agora a gente vai conseguir dar um view nela e buscar e jogar as informações que a gente pegou aqui para a nossa tela. Então, a gente vai criar um método buscar itens e vai passar essas variáveis locais todas que a gente criou dentro desse método. E ela vai aparecer lá na nossa tela. Esse método buscar itens vai estar nativo lá no cadastro de item. Então, a gente passando o código do item, do filme, título, tipo e preço, vocês vão perceber que precisa aqui ser criado lá. Então, a gente vai lá criar e esses dados que vão sendo passados para os parâmetros, a gente vai colocar dentro dos componentes. Mas antes a gente vai fazer aqui o resto da codificação para já ficar pronto. Então, aqui na tela de cadastro item, a gente vai ter que tornar a visibilidade dela true de novo, mostrar ela de novo e tem que dar um dispose nessa tela que a gente está utilizando de consulta para ela não ser mais exibida. E agora basta que a gente implemente o buscar item na nossa tela de cadastro. Então vamos lá. A gente vai criar um método aqui, public void, buscar item, igual a gente fez no buscar filme. A gente já tem feito essa técnica outras vezes, então a gente vai fazer a declaração do integer código item, integer código filme, string do nosso título do filme. Vamos colocar também o string do tipo e o string do preço. Prontinho aqui. Agora o que a gente precisa fazer é começar a setar os campos que estão passando para os valores que a gente tem aqui. Então a gente vai pegar primeiro o nosso código filme e o código filme que está aqui, que a gente já utilizou aqui, vamos setar pelo filme que a gente está buscando no nosso banco de dados. Percebam que o código item, que é o primeiro, a gente não tem o código item, a gente ainda não criou, então a gente vai ter que criar esse código item para ele também ficar aqui como um atributo para identificar qual item que a gente está trabalhando. A gente vai precisar desse campo para a gente, na hora que a gente for alterar ou apagar, que seja mais fácil ser encontrado. Então a gente não tem necessidade de criar um campo invisível nem nada, a gente cria um atributo, já facilita bastante a forma como a gente vai codificar isso. E os demais a gente vai colocar nos JTexts e no JCombo box que a gente tiver. Então a gente tem o JText field aqui do preço, a gente vai receber o próprio preço que está sendo passado ali. A gente vai ter também o título do filme, ele também está sendo passado. Vamos colocar em ordem, né, para ficar na ordem da chamada. Então a gente tem item, filme, tem o título, vamos colocar o tipo aqui também. Mas percebam que o tipo, ele é um combo box, é uma caixa de seleção de itens, então a gente vai ter que iterar, vamos ter que fazer um for, criando um contador simples para todas as opções e a gente vai fazer uma verificação. Vamos verificar se as opções que a gente tem no combo box é igual a que está sendo passada como tipo. E caso ela seja, a gente vai escolher ela. Então a gente vai pegar a contagem de itens que a gente tem dentro daquele combo box, enquanto o nosso contador for menor, a gente vai iterar e depois a gente incrementa caso a gente não tenha chegado até o fim. Então a gente vai verificar se a posição de cada item daquele combo box vai ser igual o tipo que a gente está fazendo a seleção, que está vindo do JTable, daquela tabela que a gente trouxe os dados do banco de dados. Se ele for igual, a gente seleciona o item a partir do Select Item Index e a gente vai colocar o contador da verificação que a gente está fazendo. Pronto, feito isso, terminou. Agora é só testar. Então vamos lá, a gente vem no cadastro, item,
Vamos fazer uma consulta lá embaixo. Vamos digitar, vocês vão ver que tem um item apenas, Star Wars. Se a gente der 2 cliques nele, todas as informações, percebam Star Wars, Blu-ray Disc 2.0. Então aí, tá bom, pessoal? Continue estudando e a gente se vê numa próxima.